E o Internacional que nessa semana teve uma novidade muito importante no ataque, porque um atacante espanhol que atuava no Milan foi oferecido para o Internacional, né? Nesse processo de internacionalização que acontece hoje no futebol brasileiro, diversos jogadores europeus vêm para o Brasil e agora o espanhol teria se oferecido para jogar no Colorado, e eu quero te falar sobre essa possibilidade, ainda mais porque ele joga na função onde é do Wesley, que é um jogador que tem negociações com o Besiktas da Turquia, e também quero te trazer o que disse a direção do Internacional sobre esse caso. Primeira vez, inclusive, que a direção fala sobre essa situação. Mas, além disso, eu quero também te falar sobre uma outra informação, né? Sobre outra coisa que é dos bastidores do Internacional, sobre D'Alessandro, e uma decisão que foi feita dentro da direção e do departamento de futebol que é comandado por D'Alessandro Mazzucco, que eu também quero te trazer nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional, e deixa aí nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu falar nesse vídeo, em específico sobre a situação do Samu Castilheiro, jogador espanhol de 29 anos que foi oferecido para o Internacional. Tu acha que faria sentido o Inter contratar esse jogador? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Mas, antes de falar sobre essa situação, eu quero te falar primeiro sobre uma informação de bastidor, que foi desta janela de transferência. Todo mundo sabe que nessa janela o Inter mudou o seu departamento de futebol com a chegada do D'Alessandro e também com a chegada do André Mazzucco, que é o diretor executivo. E nesta janela de transferências, só para vocês terem uma ideia, o Internacional gastou quase ou praticamente 30 milhões de reais. E é isso que eu quero te explicar exatamente nesse vídeo, trazendo essa informação, né, sobre D'Alessandro. Bom, esse departamento novo de futebol que o Inter teve, após a saída do Magrão, né, depois de todas as eliminações e polêmicas que o Inter teve, né, o Inter fez, ao todo nesta janela de transferências, 4 contratações, que foi a do Agustinho Rogel para o Hertha Berlin, né, o jogador que chegou por empréstimo e tem um passe fixado, né, até metade do ano que vem, então o Inter pode comprá-lo por cerca de 1,5 milhão de euros. Tem o Nathan Santos, do Santos, que veio também por empréstimo, né? Um jogador que inicialmente chega sem custos, mas posteriormente o Inter também tem a opção de comprá-lo. Aí uma questão já que o Inter compra, que é a do Cleiton Sampaio, zagueiro que chegou, né, do Aves de Portugal por 1,2 milhões de euros. O Inter comprou 80%, né? A gente está falando aí que o Inter gastou, né, praticamente 7 milhões e algumas coisinhas de reais, 7 milhões para dar aquela resumida. Além disso, o Inter comprou também o Bryan Aguirre, do Lanús, por 50% dos direitos econômicos, por 1,3 milhões de dólares. A gente está falando também de um pouco mais aí de 7 milhões e meio de reais. Só aí a gente falou, dando uma boa de uma arredondada, 15 milhões. E a principal contratação do Inter dessa janela foi o Bruno Tabata, que chegou para substituir o Maurício, que foi para o Palmeiras, né? E o Bruno Tabata que chegou do Palmeiras. O Inter comprou o Bruno Tabata, 80% do Tabata, por 2 milhões e 200 mil euros, que é basicamente 14 milhões de reais, totalizando 29 milhões. Isso eu nem contei o Rogel e o Nathan, que são jogadores, né, que o Inter ainda pode comprar no futuro, na metade do ano que vem. Então, resumindo, né, colocando aí, dando uma arredondada, o Inter gastou nesta janela de transferências 30 milhões de reais. E o Inter vendeu nesta janela até algo perto disso, né? Porque o Inter vende o Maurício por 7 milhões e meio de dólares, né, para a equipe do Palmeiras. A gente sabe, olha, o Palmeiras não é tudo do Internacional. Além disso, o Inter vende também o Bustos, né, por 5 milhões de dólares. O Inter também ganha ali um dinheiro da venda, entre aspas, do Robert Renan, que foi emprestado, né, para o Al-Shabaab. Então, inicialmente o Inter ganha 250 mil euros. E posteriormente, né, caso o Al-Shabaab compre, né, o zagueiro que era do Zenit, o Inter ganha mais 1 milhão de euros. Ou seja, ao todo na negociação, o Inter pode ganhar 7 milhões e 600 mil reais. Além disso, o Inter liberou Matheus Dias, Estevão, Tauan Lara, Cadorini,
Gabriel Barros, né, todos os jogadores que foram emprestados nessa metade do ano sem custos, né, Matheus Dias para Portugal, o Estevão, né, que foi novamente emprestado para a Série B, Tauelara, que foi para o futebol português também, Cadorini também, que foi para o futebol português, o Gabriel Barros também emprestado. Então, nesse momento, são jogadores também que foram emprestados sem custos. E o Inter teve rescisões, que foi a do Paulo Vitor, aquele lateral esquerdo que chegou lá atrás do Internacional, o Gumalo e o Charles Arantes. Então o Inter teve nesta janela de transferências, né, aí um ganho de 60 milhões de reais, né, 40 do Maurício, 21 milhões do Fabrício Bustos, mais 7 milhões do Robert Renan, né, totalizando até um pouco mais de 60 milhões, né, totalizando aí, a gente pode chegar aí a 67 milhões de reais, né, em negociações que o Inter conseguiu fazer dentro dessa janela. Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é para falar sobre o Wesley, porque o Wesley também é uma nova venda que o Inter pode fazer. O Inter não tem o interesse. A ideia do Internacional nesta janela é não vender mais nenhum jogador, e se vender, ser algo parecido com o que fez com o Johnny, ou seja, ser um jogador que saia somente no fim da temporada. Sobre o Wesley, o Besiktas da Turquia demonstrou interesse no jogador por meio de um intermediário, isso quem confirmou foi a própria direção do Internacional, ensaiou uma proposta de 7 milhões de euros, que daria 43 milhões de reais, só que o Inter só teria 50% desse valor. Então a gente está falando que o Inter teria aí 21 milhões e meio, né, de reais, né, um pouquinho mais que isso. Mas, nesse momento, o Inter não gostaria desse valor. E o Inter também não gostaria de se desfazer do Wesley, que é um dos principais jogadores, né? Um cara que, inclusive, é o artilheiro do Inter nesse campeonato brasileiro. Mas, se chegar uma proposta de 15 milhões de euros, que aí sim é uma baita de uma proposta pelo Wesley, aí o Inter aceita. Sobre o que disse a direção do Inter, tá? Numa entrevista que, inclusive, concedeu agora há pouco ao Voz do Gigante. Houve uma sondagem por meio de um intermediador que nem faz parte do staff do Wesley, e só aconteceu isso. Não teve mais nada. Não teve proposta formal, a não ser que tenha chegado agora algo pela manhã. Ou seja, a direção do Inter confirmando que não teve proposta, houve uma sondagem ali, já com alguns valores ali pré-fixados, mas nada que tenha avançado. Baseado nessa situação, né, e o mercado vendo que o Inter poderia perder um atacante, um intermediário ofereceu um atleta para o Internacional, de um atleta que gostaria de vir ao futebol brasileiro. A gente sabe que muitos europeus agora estão chegando ao Brasil, tem o Payet que tinha chegado no passado, agora teve a grande contratação dessa janela de transferências, que foi a chegada do Memphis Depay para o Corinthians, o Anthony Martial, francês, né, tem negociações com o Flamengo. Além disso, nessa janela de transferências, a gente teve algumas coisas bizarras, por exemplo, no começo dela, o Joel Campbell, né, jogador da Costa Rica, chegando pro Atlético Goianiense, né? A gente já tá vivendo esse momento diferente, né? Teve, por exemplo, também, né, o próprio Corinthians contratando também um atacante espanhol, né, que chegou, por exemplo, lá do futebol português, o Castilho. E nesse momento o Inter também teria essa possibilidade, né? O Inter teve um espanhol, né, que era o Gumalo, saiu na metade desse ano, e agora o Samu Castilheiro, que é um jogador que passou pelo Villarreal, ficou muitos anos no Villarreal, e do Villarreal ele estava 3 temporadas no Milan, né? É um jogador muito criticado, inclusive, lá no Milan, tá? Mas ele atuou durante 3 temporadas consecutivas, ele pegou toda aquela reestruturação ali do Milan, né? Principalmente ali pós ser comprado por uma empresa chinesa. Ele fez 113 jogos por lá, marcando 10 gols e distribuindo 11 assistências, né? Não é um número muito significativo, mas ele foi oferecido para o Internacional. Depois que ele foi pro Milan, depois que ele saiu do Milan, ele foi pro Villarreal. No Villarreal ele atuou durante 127 partidas, também com números quase iguais, né? 11 gols e 2 assistências. Após isso, ele foi emprestado pro Sassuolo da Itália, né, que inclusive foi onde ele atuou durante 6 meses, entrando em campo em 17 partidas, não marcou gol no período, mas deu uma assistência, e agora foi um jogador que ficou livre no mercado e por meio de intermediários foi oferecido ao Internacional, principalmente porque ele é de uma função muito parecida do Wesley. Não é um nome que me agrada, né? Diferente do Depay, do Martial, né? Nomes assim de grande grife, né? Que chegariam ao futebol brasileiro, e esses para mudar de patamar, né? Sem dúvidas o Depay e o Martial são nomes que certamente vão melhorar Flamengo e Corinthians. O Samu Castilheiro, na minha opinião, é como se fosse até um nível, na verdade um nível não, um nível bem abaixo em relação, por exemplo, ao Brent White, né? Jogador da Dinamarca que chegou pro Grêmio, é um nome um pouco mais abaixo disso, né? Um cara que não foi bem no Milan, no Villarreal também alternou entre a titular de reserva, e ano passado foi rebaixado com o Sassuolo da Itália, também sendo reserva, inclusive. Então é um nome que não faz muito sentido nesse momento pro Inter, mas foi um espanhol que foi oferecido ao Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e fui!